Sexta-feira, nós mostramos aqui isso. Eu fiquei muito chocado, inclusive, fiquei até em silêncio por um tempo, de tão impactado quando eu mostrei. A Simone Tebet deu uma entrevista quarta-feira passada para a Globo News. Eu só fui prestar atenção nisso na quinta, porque na quarta já tinha saído ao ar, mas eu não tinha reparado. Prestei atenção na quinta-feira, né? E aí na sexta-feira nós mostramos isso aqui. Simone Tebet, na entrevista, disse o seguinte, que o próximo presidente não vai conseguir governar com o atual arcabouço fiscal. E aí ela fala de uma janela de oportunidade. Que janela de oportunidade é esta? Deixa eu mostrar aqui. Janela de oportunidade está aqui, está ipsis literis, tá? É o que ela declarou. Então, nós temos uma janela de oportunidade que não é agora, é em novembro e dezembro de 2026. Seja o presidente Lula o candidato e reeleito, seja outro candidato eleito. De fazer o fiscal, cortar gastos, cortar supérfluo, fazer uma política num arcabouço mais rigoroso que não mate o paciente. Obviamente, é muito impactante essa declaração dela. O que ela está dizendo é o seguinte, passada a eleição de 2026 e antes da posse do próximo presidente, nesta, que ela chama de janela de oportunidade, novembro e dezembro de 2026, nós vamos dar o golpe. Nós vamos dar o golpe. Porque, evidentemente, que imagino que ela está pensando no presidente Lula, ou no máximo nela própria, né, como presidenta, que farão, tanto ele quanto ela, farão uma campanha do jeito que a gente sabe que é, né? Farão uma campanha demagógica, farão uma campanha com um monte de promessa, reestatizar, toda essa conversa que a gente tem visto nas campanhas eleitorais de Lula e do PT. Então, o que ela está dizendo? Nós vamos manter a campanha demagógica, mas ela está avisando a burguesia brasileira que, ó, fiquem tranquilos com essa campanha demagógica, porque aí, depois da eleição e antes da posse, a gente solta um pacote brutal de ajuste econômico neoliberal. E aqui tem um aspecto muito relevante em relação até o que pode ser uma mudança de caráter de um eventual Lula 4, ou de um governo progressista, de continuidade, ou que se pretenda ser continuidade de Lula 3. Até agora, a gente vem falando no neoliberalismo progressista. Característica crucial do neoliberalismo progressista que se opõe ao neoliberalismo da extrema-direita ou autoritário. O neoliberalismo progressista é um neoliberalismo que busca implementar suas medidas e seu programa com uma alta dose de persuasão e uma pequena dose de coerção, de pancada. O neoliberalismo, na versão, né, da direita tradicional, da extrema-direita, na versão autoritária, é baixa dose de coerção, ou dose menor de coerção, ou baixa dose de persuasão e alta dose de coerção, ou seja, pancada. Milei é um bom exemplo. Milei é um programa neoliberal da extrema direita, no qual você não dá muita bola para persuasão, para busca do consenso, para o convencimento. É pancada. Não quer nem saber. A gente viu na semana passada. E a gente tem deixa eu só anotar aqui. E a gente tem, então, este cenário, que é coerção, persuasão. Então, esta dosagem é o que vai definir um que é um programa neoliberal chamado progressista de um programa neoliberal autoritário, de direita, de extrema-direita, como queiram. Tá? Então, este governo Lula é um governo Lula neoliberal de caráter progressista, em que ele tem uma baixa dose de coerção e uma alta dosagem de busca de persuasão. Quer ver 2 exemplos? Está aqui ontem a Glaze, sábado na verdade, ela soltou esse tweet, ou X, Twitter.
Dados do Banco Central mostram que a dívida pública bruta em relação ao PIB recuou em janeiro, um indicador muito positivo e que mais uma vez superou expectativas pessimistas. Bolsa em alta e dólar em queda também marcaram a semana que está se encerrando. Confiança e trabalho pelo Brasil. Este é o governo do presidente Lula. Bom final de semana. Saudades, né, da Glaze, quando ela combatia as altas taxas de juros, o Campos Neto, o Haddad, tá, acabou. Não esquece, não tem mais Glaze. Agora é muito interessante que ela usa, para fazer o elogio do governo, parâmetros do neoliberalismo mais radical. Esse parâmetro de relação entre dívida pública bruta em relação ao PIB é um parâmetro tipicamente neoliberal. E por que caiu esta relação? Caiu a relação em janeiro porque o governo enforcou o orçamento primário. O governo enforcou os mais pobres do país. Por quê? O que é dívida pública bruta? A dívida pública bruta soma a dívida pública do déficit primário, do orçamento dos pobres, saúde, educação, previdência, BPC, ciência e tecnologia, salários dos servidores, é isto. E aí você tem um outro lado da chamada dívida pública bruta, que é a dívida, que é o orçamento dos ricos. Então, esse orçamento primário dos pobres e esse é o orçamento dos ricos, que é o orçamento financeiro, que é basicamente o pagamento dos juros do título da dívida. Então, o que ela está dizendo é que em janeiro caiu, mas como não caiu o pagamento dos juros do título da dívida, caiu o orçamento primário. Então, ela está celebrando que em janeiro o governo Lula conseguiu esmagar mais um pouquinho os pobres. Esse é o discurso dela. E, simultaneamente, enquanto ela declarava isto, o companheiro dela, o marido dela, o líder do governo, o líder do PT na Câmara, estava dando uma entrevista para Mônica Bergman. Ele mesmo, Lindbergh Faria. E aí, interessante, olha só, eu volto à questão do ajuste. Tivemos um déficit de 2,4% do PIB em 2023. Caímos para 0,1%. É um esforço fiscal gigantesco. A entrevista do Lindbergh é muito expressiva, assim como esse tweet da Glaze, né? Olha o que ele vamos continuar no Lindbergh aqui? O mundo inteiro está em déficit desde a época da pandemia. A China, no ano passado, segundo a FMI, teve déficit de 6,4%. A França de 4,17%, o ZEUA de 3,68%. Até mesmo a Alemanha, que é rigorosa na questão fiscal. Isso aqui é interessante, a gente conversou aqui com o Elias Jabbour, 10 dias atrás, se eu não estou enganado, foi até nosso destaque aqui no recorte que fizemos, que ele falou, olha, a dívida pública é usada na China e em outros países para alavancar a economia. Ela não é usada para pagar os juros da dívida. Então, o que ele está dizendo, ele tá comparando o perfil da dívida brasileira com o perfil da dívida chinesa. Ele está comparando maçã com laranja. Ele está comparando estava comparando laranja com soja, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O caráter das dívidas é totalmente diferente. Mas veja o final. Veja o final, a frase final dele aqui. Só a Argentina e a Itália fizeram um esforço fiscal maior que o nosso, mas o mercado não reconhece isso. Ou seja, ele está elogiando, ele está dando um caráter positivo para o esforço fiscal feito por dois governos de extrema-direita. O governo italiano, da Meloni, e o governo argentino, do Milei. E aí ele chora, né? Não, mas o mercado não está reconhecendo que nós estamos fazendo um ajuste do tamanho da Itália e da Argentina. É muito impactante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, e o Lindbergh, eu lembro, eu entrevistei o Lindbergh mais de uma vez em 2023. Ele era radicalmente contra o arcabouço. Isso quer dizer que o neoliberalismo progressista vai ampliando no interior do campo progressista e do PT, o apoio sincero, o apoio, ele vai ampliando o apoio e ele vai convencendo as pessoas de que esta linguagem fiscalista, neoliberal, a favor do arcabouço, é algo positivo. Bom, o Lindbergh fez uma mudança da água para o vinho, né? Fez um giro de 180 graus. A Glaze está fazendo outro giro de 180 graus. Isso é grave, porque isto vai impactando a opinião. Você pega os analistas,
os propagandistas progressistas nas mídias, todos eles apoiam abertamente o ajuste do Haddad, e elogiam o Haddad, e fazem elogios ao Haddad o tempo inteiro. Isso vai construindo uma opinião, isso é grave, porque você vai construindo no interior dos setores progressistas uma opinião neoliberal, você vai consolidando uma visão neoliberal da economia. E isto vai dar base para o Plano Tebet. Né? Então, isso vai dar base, porque você vai construir consenso em largas fatias da população, impactadas pela opinião progressista, pela opinião do PT, que convergem com a opinião da Globo, por exemplo, dos liberais, e da direita. Então, você vai construindo uma ideia de que precisa fazer um ajuste brutal, um ajuste à la Milei aqui no Brasil, e que ele será feito entre a eleição e a posse. Vai que dá errado o plano deles e se elege um presidente de esquerda. Um golpe de Estado, né? É um golpe de Estado. Na verdade, eles estão planejando, né, a Simone Tebet. Vamos lembrar, né? Simone Tebet é simplesmente ministra do Planejamento. Ela não pensa diferente do Haddad. Não pensa diferente do Rui Costa, que é outro, não pensa diferente do Lindbergh, não pensa diferente da Glaze, não pensa diferente do Alexandre Silveira, não pensa diferente... Pensa diferente de quem no Ministério? De ninguém, né? Há um consenso no Ministério Lula em torno dessa política neoliberal. Então, eles estão construindo um cenário para um estelionato eleitoral que é, na prática, um golpe de Estado. Em aliança, não apenas agora mais com o setor do capital financeiro, que é a base de apoio do governo Lula, a gente tem tematizado muito isso aqui, que é a Febraban, os bancões, o setor mais tradicional do capital financeiro, dos bancos de rede, mas em aliança agora também com a Faria Lima. 2 dias antes dessa entrevista da Simone Tebet, os analistas do JP Morgan elevaram a recomendação para a Bolsa Brasileira. O que é isso? É um relatório no qual eles disseram o seguinte: pode comprar ações no Brasil. É bom. Essa não estava sendo a recomendação. A recomendação até agora era cautela. Né? Cautela com o Brasil. Agora não. Compre ações do Brasil. E aí, olha o texto do relatório do JP Morgan. JP Morgan tem este nome, mas não foram os caras lá dos Estados Unidos, não. É claro que tem um diálogo, né? Entre a matriz, lá nos Estados Unidos, e a filial aqui no Brasil. E o JP Morgan está há 100 anos no Brasil. O JP Morgan é um dos mais relevantes representantes do que a gente chama de Faria Lima. Bom, fundamental, não caia nessa conversa fiada, que mostra, inclusive, incapacidade de análise dos setores progressistas que falam de capital financeiro e que dizem que o governo combate o capital financeiro e que tratam o capital financeiro como uma massa única. Não é. Isso quem começou a tematizar foi o Jones Manuel, aqui no canal, quando ainda era canal Jones Manuel, e desde que o Manhã Brasil começou, a gente tem tematizado. É fundamental entender esses setores de classe, esses segmentos de classe, e sobretudo os segmentos de classe que compõem o capital financeiro, que é a grande força econômica, que é a força econômica hegemônica no país. A eles se agregam, claro, o setor do petróleo, o setor mineral, o agronegócio, mas ele é a locomotiva. Os outros vagões vêm atrás dele. Mas este capital financeiro, ele tem interesses ligeiramente distintos entre a Febraban e a Faria Lima. Faria Lima é JP Morgan, Faria Lima é XP, Faria Lima são os bancos de investimento, são as corretoras, são os especuladores. Febraban, Itaú, Santander. O Santander é espanhol, não é nacional, mas ele é um banco de rede, o que estabelece interesses distintos. Bradesco e agora o BTG. O BTG era desse grupo da Faria Lima e passou, né, talvez ele seja híbrido, falando uma palavra da moda, mas ele passou para o lado dos bancões, para o lado da Febraban. Tanto que apoia abertamente o governo Lula. Né? Talvez a mais expressiva voz no mercado na Febraban de apoio. O André Esteves é o mais
agressivo, inclusive, na manifestação do apoio. Então, o que eles vão dizer? Vamos ler juntos? Esse relatório saiu na segunda e a Simone Tebet falou na quarta. Como eu não acredito em coincidências, né, algo tem. Por último, mas não menos importante, as eleições de 2026 estão distantes, mas trazem um elemento de atratividade, embora o risco até lá esteja longe de ser insignificante. E aí eles continuam. Aspas. As eleições de 2026 pavimentam o caminho para a chance de mudança de regime. Pega essa expressão, mudança de regime. É muito grave. Achamos que é muito cedo para nos posicionarmos para isso, mas a narrativa está lá. E cada pesquisa que sai tem o potencial de alimentar essa dinâmica, ao mesmo tempo em que a cada dia a corrida fica mais acirrada. Mudança de regime. Uma coisa é mudança de governo. Então você tem eleição, sai um governo, entra outro. Outra coisa é mudança de regime. Mudança de regime. A mudança de regime é algo mais profundo do que uma mera mudança de governo, né? Mais profundo. Quando teve o golpe contra a Dilma, não teve só uma mudança de governo, teve uma mudança de regime, né? Claramente uma mudança de regime no país. Então, o que eles estão dizendo? Vem golpe. Eles estão armando golpe. E aí a Simone Tebet, 2 dias depois, ecoa, de certa maneira, este relatório do JP Morgan, ao dizer, tem uma janela de oportunidade para dar o golpe, entre novembro e dezembro. Só que é uma coisa tão descarada, porque eles acreditam que depois desses anos todos de neoliberalismo progressista, que eles terão um consenso no interior da sociedade para que esse golpe ou autogolpe, se Lula for reeleito, ou se for um candidato do campo lulista ou progressista a ser eleito, que isso aconteça no interior desse campo. Não é um golpe da extrema-direita contra um governo, não. É um golpe dentro do progressismo, no universo do progressismo.